Top Gear, ou Top Racer, como é conhecido no Japão e na Europa, foi lançado exclusivo para o Super Nintendo em 1992, mas ele não foi o primeiro do gênero corrida do console. F-Zero fora lançado um ano antes, em 1991, juntamente com o Super Nintendo. Porém, diferente de F-Zero, que alguns sequer jogaram ou conheceram na época, Top Gear foi o primeiro jogo de corridas do Super Nintendo popular aqui no Brasil. Um outro erro comum que alguns ainda insistem em cometer é de afirmar que Top Gear é uma continuação direta de Red Racer, lançado em 1987 para Nintendinho. Top Gear não tem nenhuma relação direta com Red Racer, basta prestar atenção em quem produziu ambos os jogos. Red Racer foi produzido pela Square, e Top Gear pela Gremlin Graphics, atualmente conhecida como Gremlin Interactive. Outro ponto que atesta isso é que em 1990 foi lançada a sequência de Red Racer, Red Racer 2, para Nintendinho. A ligação entre os dois jogos está na essência, pois Top Gear teve inspiração em Red Racer, e não somente nele. Tem vertentes de Enduro de 1983 e Outrun de 1987. O objetivo da Gremlin Graphics com Top Gear era de transportar toda essa diversão para um novo jogo de corridas, se aproveitando do novo console da Big N. A verdade é que alguns fãs brasileiros acabaram por inventar involuntariamente essa informação ao interpretar algum texto sobre a origem do jogo na internet. Mesmo tais informações estando incoerentes, isso só mostra o carinho que nós temos por esse game. Mas afinal, por que nós brasileiros damos tanto valor para um jogo que fora do nosso país é tido como simples ou comum? A resposta para essa pergunta é algo que muitos buscam responder, mas nós do canal Aliados temos algumas teorias para todo esse prestígio. A primeira não é muito complicada de se deduzir. Nos anos 90, a Nintendo e a Sega travaram uma guerra que ficou conhecida para nós como a Guerra dos 16 bits. Aqui no Brasil, a Sega era absoluta graças à Tectoy, uma empresa que produziu os consoles oficialmente aqui no Brasil e, ocasionalmente, traduziu alguns jogos para o nosso português. Existiam muitos jogos de corrida bons para o Mega Drive, entre eles vale destacar Outrun, Turbo Outrun e Super Monaco GP. Quem tinha um Super Nintendo praticamente era órfão de jogos de carros, e por isso muitos gostavam de Top Gear, que, além de ser um bom jogo, era um dos únicos no gênero para o console. A segunda teoria seria uma certa proximidade do jogo com o Brasil. Sim, pois no game haviam duas pistas localizadas no nosso país, e não demorava muito para se chegar até elas. Ambas apareciam no segundo campeonato, sendo a primeira corrida no Rio de Janeiro e a última na Floresta Amazônica, essa com o nome de Rainforest. A terceira, e possivelmente a mais plausível dessas teorias, é que brasileiro é apaixonado por carros, e esse jogo possui elementos que fazem lembrar corridas que assistimos na televisão. Top Gear é um jogo simples, porém, conta com alguns detalhes que o deixam muito mais técnico e complexo que seus rivais. A começar pela velocidade que o jogo proporciona ao jogador, algo que muitos jogos do Super Nintendo não conseguiam reproduzir com qualidade. O Mode 7 utilizado em F-Zero foi reaproveitado aqui, e o truque para manter a velocidade constante foi adicionar mais frames e itens no cenário que se movimentassem ao mesmo tempo. Só veríamos algo similar em jogos da franquia Burnout, por exemplo. Para poder colocar tudo isso no jogo e manter a qualidade visual, o truque foi cortar a tela ao meio, reduzindo a necessidade de pixels desnecessários trabalharem. Desse modo, o jogo iria ser leve, rápido e fluido. Esse espaço vazio que ficou embaixo foi substituído por um rival, um concorrente para o jogador conhecido apenas como Computer, ou computador como muitos chamavam. E isso era algo que de certo modo mexia com a cabeça e estratégia do jogador, pois o carro do computador nunca era igual ao seu. Novamente, remetendo à competição que víamos nas corridas e que não existia em outros jogos do gênero. E já que falamos em carros, nesse jogo existem apenas 4 à disposição do jogador. Cada um possui nome e características distintas entre si. O vermelho se chama Cannibal, é o que tem maior velocidade final, mas é o que menos acelera, é o pior em fazer curvas e é o que mais consome combustível. Foi inspirado em uma Ferrari 512 Testarossa, porém, suas lanternas traseiras lembram as de uma Mercedes 190e, um carro que considero ser para jogadores mais experientes.
O carro branco se chama Sidewinder, é o mais lento de todos, mas é o que tem menor consumo de combustível, melhor controle e maior aceleração. Seu desenho foi inspirado em uma Ferrari 288 GTO, o carro mais equilibrado do jogo e o meu favorito. O púrpura se chama Razor, tem boa aceleração, bom consumo de combustível, mas é ruim em curvas. Um carro mediano. Tem visual semelhante ao de um Jaguar XJR-15, e sua traseira lembra muito os Corvettes da quarta geração. Por último temos o carro de tom azulado de nome Weasel. Tem as mesmas características do carro púrpura, porém tem melhor controle. Sua possível inspiração venha de um Porsche 959, mas sua traseira lembra uma Lamborghini Countach. Todos eles possuem 5 marchas cada. Antes de selecionar o carro, o jogador pode escolher o nome de seu piloto, o tipo de transmissão que deseja e a configuração do controle. Um detalhe curioso, classificado algumas vezes como um mistério, é essa imagem de fundo que muitos até hoje desconhecem sua localização. Essa imagem é uma das curvas do circuito de Detroit, local onde Nelson Piquet, Alain Prost e Ayrton Senna tiveram a oportunidade de correr. É considerado um dos piores traçados da Fórmula 1 por ser perigoso, travado e ondulado. O circuito foi retirado da competição por volta de 1988, após 3 vitórias consecutivas de Ayrton Senna. Na pista as coisas melhoravam em Top Gear. Ao todo são 32 traçados divididos em 8 localidades pelo mundo, e o objetivo do jogador é vencer todos e se tornar o piloto mais rápido do mundo. Durante o jogo podemos ver alguns pontos turísticos de cada localidade, como por exemplo o nome Hollywood na segunda pista, o Pão de Açúcar na pista do Rio de Janeiro, a Torre Eiffel na pista de Paris, e até mesmo o monstro do lago Ness aparece como um easter egg na pista da Escócia, contando até mesmo com avisos na pista. Além dos elementos na pista que podiam atrapalhar o jogador, haviam também os carros dos adversários, que por muitas vezes atrapalhavam em momentos de alta velocidade. Para superá-los, os carros contavam com 3 tiros de nitro, além de um medidor de combustível que diminuía gradativamente. Top Gear não foi o primeiro a ter um medidor de combustível, mas foi um dos primeiros a ter uma espécie de pit stop, que de certo modo tirava do jogador uma estratégia que não existia nos jogos da época. Pegar o carro mais rápido resultaria em velocidades mais altas, porém poderia gerar mais parada nos boxes. Andar com o que consome menos te deixaria mais lento que o computador, mas iria te poupar tempo nas paradas, algo simples que outros jogos dessa época não ofereciam. Ao final de cada corrida, o jogador recebe uma pontuação de acordo com a posição que chega, e é possível marcar pontos até a 8ª colocação e passar para o próximo campeonato sendo terceiro no pódio. É possível marcar até 80 pontos no total, mas se o jogador for habilidoso, pode usar o bug que existe no game para tirar vantagem. Quando estiver quase acabando a corrida, basta bater no poste da linha de chegada para ficar com a sua colocação atual e a seguinte. Você irá receber os pontos pelas 2 posições, podendo marcar até 140 pontos no total. No quesito efeitos sonoros, temos os sons dos motores dos carros, sons de batidas e de pneus cantando. Agora, no quesito trilha sonora, a simplicidade passa longe, pois esse é o trunfo de Top Gear. Ao todo são 6 faixas, sendo uma para a abertura do game, 4 para as corridas e a de encerramento. Tais músicas foram mixadas por Hiroyuki Masuno, mas os créditos são inteiramente de Barry Leitch, que compôs e produziu tais faixas inicialmente para a série de jogos Lotus, e podemos perceber a semelhança logo nos primeiros acordes. A banda inglesa de rock alternativo Muse usou como base para a música Bliss o tema de abertura do game.
E essa mesma canção foi tocada na Video Games Live de 2010, que foi realizada aqui no Brasil. Um detalhe curioso é que um dos organizadores e criadores do evento, Tommy Tallarico, ficou surpreso com a popularidade que o jogo possui aqui. E ele comenta que sempre recebeu pedidos para que as músicas do jogo fossem tocadas durante algum evento da Video Games Live. Até hoje, muitos fãs se lembram da trilha sonora do jogo, e se você procurar por covers das músicas do game na internet, boa parte dos resultados irão ser de brasileiros. Demorei bastante mesmo, questão assim de 1, 2 meses treinando até chegar numa velocidade que eu achei que estava legal para poder gravar. Não há um número exato de cópias vendidas do game, mas uma coisa é certa: Top Gear é um jogo que sempre será lembrado pelo público brasileiro. É o tipo de jogo que, por ser simples, é que se torna interessante. E mesmo não sendo um clássico para o resto do mundo, para nós brasileiros, Top Gear foi e sempre será um grande jogo, e que irá possuir atrativos o suficiente para o jogarmos novamente.